todos. Hoje recomeçou o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão para o segundo turno das eleições, que acontece no próximo dia 30 de outubro, um domingo. Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, o que pode se esperar agora dessa campanha de segundo turno? Porque, primeiramente, tem uma coisa que chama bastante, é bem importante e chama atenção. O tempo de campanha é igualzinho para os dois candidatos, independentemente do tamanho de coligação. O que fazia diferença no tempo de televisão e do rádio no primeiro turno, agora não. Os dois candidatos têm exatamente o mesmo tempo e temos aí 3 semanas de campanha praticamente, né? 3 semanas de campanha eleitoral agora na TV e no rádio. Zé, bem-vindo. E os dois sozinhos, não há poluição de outros candidatos, né? Salve, Piotr. Muito boa tarde a todos. Olha, Piotr, trata-se de uma nova eleição e começou tudo de novo. As divergências, as disputas, inclusive religiosas e assim por diante. Nesse primeiro dia, os dois candidatos apresentaram como trunfo os apoios recebidos nos últimos dias. E aí o presidente Jair Bolsonaro sai em vantagem porque traz para o vídeo, para a mensagem de campanha, nomes que ele recebeu como apoio e que receberam votos. Estão votos ali fresquinhos ainda nas urnas. O ex-presidente Lula também traz apoiadores, mas já começa com uma grande polêmica. Ele coloca no ar, coloca no programa de governo, né, no programa eleitoral, uma fala do presidente Jair Bolsonaro, quando ainda era lá deputado federal, fora de contexto, quando o então deputado federal fala sobre uma experiência que esteve com índios e que ele admitiria comer carne humana como os índios antropófagos da Amazonas, né? Então, isso aí está gerando uma grande confusão e um grande debate aqui. Não é exatamente Lula e o PT que são assépticos, que são bons demais e que agora trazem essas mensagens polêmicas e que podem gerar perda de votos para o PT? Esta é a grande interrogação. Sabendo disso, a campanha do presidente Jair Bolsonaro já foi ao Supremo Tribunal Federal tentando interromper esta inverdade, ou seja, esta colocação fora de contexto de uma fala lá atrás e que nem houve a definição, não houve a visita aos índios. Portanto, começa tudo de novo e a polêmica aumenta ainda mais. Os dois candidatos traçam uma linha ali, agora tempo igual, e os dois cara a cara, né, de apresentar já um início de governo, ou seja, propostas de governo. Mas isso fica para o meio da campanha eleitoral, porque, por enquanto, a história é apresentar o cartão de visitas, ou seja, os apoios recebidos depois do primeiro turno e agora no início de campanha. Você tem razão, agora é cara a cara, uma campanha de segundo turno longa, considerada longa, uma das mais longas das últimas disputas, né? 27 dias. Então vamos ver, e ainda há tempo de se fazer aí a personalidade e as campanhas eleitorais. Vamos prestar atenção, Piotr. Ô Zé, a campanha de Bolsonaro já foi reclamar na Justiça Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão? Porque é uma frase completamente fora de contexto. Houve vários casos desses no primeiro turno e o TSE normalmente bloqueou algumas. Houve acusação por parte da campanha de Bolsonaro que bloqueava muito mais em relação ao que ele levava ao ar do que a campanha de Lula. Mas, enfim, como é que fica essa situação? O TSE julga isso rapidamente ou isso vai parar no Supremo? Não, isso julga rapidamente, né? É uma liminar. É uma campanha que já estava rodando pelas mídias sociais, né? É uma dessas campanhas podres que aparecem aí durante a campanha eleitoral. E é lá Janones, o Janones que estava divulgando esta fala, e agora não, agora é a campanha oficial, né, com recursos públicos, com programa de governo, programa gratuito de rádio e TV. Isso tomou uma nova configuração. E a definição de Lula, ele é o candidato, ele é responsável pelo que publica nesse horário, e não é mais aquela história de antes que corria pelas mídias sociais que fica meio sem responsável, né? Agora não. Então o TSE vai dar uma resposta talvez ainda hoje. Ô Zé, deixa eu antecipar o nosso debate com você e ouvir sua opinião. A gente está perguntando para o nosso espectador aqui, é o tema do nosso debate, quem saiu na frente na formação dessas alianças e apoio político. Você fez menção disso há pouco, porque nós temos sim, por este lado, algumas figuras importantes da história do Brasil,
equipe econômica, por exemplo, responsável, parte da equipe econômica que fez parte do Plano Real. Sim, que o PT votou contra lá atrás, nos anos 90, é bom a gente lembrar, porque memória a gente tem, né? Se a gente falar do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Serra. Agora, por outro lado, você fez menção aí também, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu apoio, por exemplo, incondicional numa declaração forte do governador Rodrigo Garcia aqui de São Paulo, onde, por exemplo, Tarcísio está concorrendo agora no segundo turno contra Haddad. O Romeu Zema, que já fez uma postagem agora ao lado do presidente, de um representante dos prefeitos de Minas Gerais, dizendo para essa mobilização para conseguir o voto das pessoas. Aí temos também o Cláudio Castro, que já é do Rio de Janeiro, que já é da base do presidente, mas Ibanez Rocha, depois Ronaldo Caiado, o prefeito de Manaus agora também, que é do partido, que é do vice de Lula, ou seja, do PSB, mas vai se filiar ao PL e vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, quem está saindo na frente neste momento do que realmente pode ser um trabalho para conseguir voto no segundo turno, porque esse é o objetivo, né? O grupo do presidente Jair Bolsonaro é o pessoal que tem votos, né? Esta é a grande diferença. São governadores que foram eleitos agora no primeiro turno e que não apoiam por ouvir dizer, ou aquela história que eu chamo de passa lá em casa para tomar um cafezinho e não dá o endereço nem marca a data, a hora. Então é um convite pro forma, né? O Ciro apoiou o ex-presidente Lula sem citar o nome dele. Eu sigo a decisão do meu partido. Mas ele não diz assim. Então, os outros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, os governadores, mais do que apoio formal, já estão em campanha e vão entrar na campanha e pedir votos, e isso faz toda uma diferença. Eu já vi vários candidatos com menos votos no segundo turno do que no primeiro. Por exemplo, Geraldo Alckmin. Lá em Minas, o Hélio Costa ganhou no primeiro turno, faltaram alguns milhares de votos, né, que para Minas é muito pouco, e no segundo turno ele perdeu, porque houve um trabalho nos prefeitos. E é isso que está fazendo o governador de Minas, visitando prefeitos, telefonando, e os prefeitos é que são os donos lá do voto, na origem, e isso faz toda uma diferença. Então, esta, para mim, é a fotografia desta arrancada do segundo turno, viu, Piotr?